Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na bênção, através do Senhor Jesus Cristo, somos abençoados nas regiões celestiais. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Agradecemos a chuva abençoada da qual o Senhor nos enviou, aquele que nos ensina a viver segundo a água, que é a palavra transformada no vinho novo, como odres novos em vinho novo, ambos se conservam, porque se derrama o vinho novo em odres velhos, ele se rompe, e assim nós perseveramos segundo aquele que tudo opera e executa, aquele da qual é a unção que despedaça todo jugo pesado, todo fardo pesado, aquele que convence o homem dos seus maus caminhos, como assim é também aquele que embrutece cada vez o coração daqueles que se recusam a louvar e adorar. Porque tudo o Senhor opera, o Senhor é aquele que se fez único através de Jesus Cristo, Cristo ungido, gerado no seio do Pai, Jesus, o Filho do homem, do qual nós ouvimos as suas advertências e perseveramos na fé, a fé que tem que ser participante do início ao fim. Tudo opera, é o Pai dos Espíritos, é aquele que já nos livrou do tentador, da qual está escrito: aquele que sujeitar a ti e resistir ao diabo, são os vencedores em Cristo. Mas aqueles que se submetem ao pai da mentira e rejeitam a verdade, impossíveis de os salvar os seus deuses, porque não se opera segundo aquele que é um único mediador, do qual se fez um. Por isso, aqueles que rejeitam a verdade estão segundo a natureza humana, impossíveis de os justificar, de salvar, porque somente aqueles que estão segundo a natureza divina que podem ser justificados segundo a obra perfeita, que já está pronta e experimentada. E todo aquele que segue em espírito e em verdade segue segundo as obras daquele que nos salva, daquele que tudo opera e executa. Por isso andamos segundo o testemunho verdadeiro, da qual tem que ser a fé participante do início ao fim. Porque ainda que tivesse alguns as obras do primeiro amor, e agora já não se vive de forma fiel, está sendo infiel, aquele da qual nós servimos continua sendo fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, do qual ele dizia, ainda que eles diziam que o seu testemunho era falso, ele dizia: não falo de mim, eu falo daquele que me enviou, mas ainda que falo de mim, o meu testemunho é verdadeiro, porque ele se fez um através do Filho amado. Este é meu Filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Ele foi glorificado nas regiões celestiais. Assim, quando ele foi ressuscitar a Lázaro, o amigo, do qual ali já havia vários anunciadores do Evangelho, assim como Lázaro, que eram amigos, aqueles que faziam a vontade do nosso Senhor, do qual ele diz, ele é nosso amigo, porque já estavam aprovados, já havia nascido novamente, porque aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus, da qual lhes restava receber o batismo com a ascensão de Cristo, porque a lei e os profetas foi entregue através da transfiguração, aonde ele concedeu todo o poder e autoridade, do qual ele disse: João Batista foi o último dos profetas, de agora em diante não haverá mestre entre vós, mas aqueles que ainda fazem de mestre têm um lugar destinado, do qual ele diz: envio vós como apóstolos, como mestres, da qual aqueles que fazem título para si, para serem martirizados, para serem presos e mortos. E assim como há muitos hoje, mas não foram enviados por ele, mas sim se assentam
no trono de Moisés, o poder do pecado e da serpente, da qual são os falsos, que Apocalipse diz, os falsos apóstolos, obreiros, aquele da qual ele sabe, daqueles que perseveram segundo anunciando o evangelho, que segue segundo a chave correta, e por isso aborrecemos todos os falsos obreiros que estão a serviço da maledicência, que não herdam o reino dos céus e ainda desencaminha a muitos. Por isso ficai vigilante, porque aquele que segue os falsos e ludibriadores acabam indo para o mesmo lugar. Temos que conhecer aquele da qual nós seguimos e saber das obras das quais ele operou, que é Jesus Cristo, porque pelos seus frutos os conhecereis. Vós tendes visto os escândalos, os seus frutos, segundo o poder do pecado, que é ira, contenda, divisão. Afastai-vos desses enquanto há tempo, porque grande é a queda e a ruína que se aproxima sobre eles, juntamente com os seus conservos, que assim perseverarem. Por isso, acautelai-vos, vigiai, porque a ira do Cordeiro paira sobre as suas cabeças. Nós já perdoamos os nossos inimigos e com isso acumulamos brasa sobre as suas cabeças. Assim como aquele que disse, perdoa, eles não sabem o que fazem, nós assim já o fizemos, tanto que o Senhor é para conosco e perseveramos produzindo os bons frutos, testemunho verdadeiro, segundo a natureza divina, da qual nós reivindicamos e eles não puderam o reivindicar. Assim nos diz o Senhor, e mais um dia Ele nos concede vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.